pegando bem mesmo falando? Fala pessoal, muito boa tarde, pessoal que está aqui na Campus Party. Lembrando que esse vídeo é o início de uma série de vídeos aqui da EBAC falando sobre banco de dados. Você que está acompanhando a gente de casa, você que está aqui na Campus Party, você vai receber no seu e-mail esse material, esse acompanhamento do processo de banco de dados. Lembrando que na EBAC a gente tem os cursos pré-gravados, né, os cursos que a gente chama de profissões e cursos regulares, que é quando a gente dá realmente a base, o conhecimento técnico para você entrar no mercado, e a gente também tem os webinars. Então esse vídeo aqui é um formato de webinar que a gente vai enviar para vocês depois e seguir com eles online, no e-mail, vocês recebem as instruções por lá, beleza? Vou perguntar para o pessoal que está aqui, quem já trabalha com banco de dados? Boa, tem uma galera aqui que já trabalha com banco de dados, muito legal. Para o pessoal que não trabalha, fica tranquilo, tá? A gente vai começar realmente bem definindo o que é o banco, fazendo esse início e já conectando, já acessando a nossa primeira base e criando, beleza? Bora começar então. Hoje a gente vai falar sobre a carreira de dados, que é super importante você entender qual área você quer entrar, principalmente quando a gente fala de uma área tão promissora quanto é a de dados. Ela é uma área muito boa, mas ela é uma área que também assusta. Você pode ver todo aquele montante de dados, ou toda aquela estrutura que você fala, essa planilha do Excel que eu preciso puxar ela com script, ela pode ficar um pouco mais complicada de você ver e pode assustar. Então é muito legal você ter bem definido qual área você quer seguir, testar de tudo um pouco, por isso que o conteúdo que vocês vão receber no e-mail, essa sequência de vídeos, é justamente uma pincelada em cada área para você ter, né, a definição de qual área quer seguir. E aí sim, ou faz um curso com a gente, ou vai estudando por fora, não tem problema. O que importa é você entender que dados são muito importantes. A gente tem que fazer, né, a gente tem que entender o seu funcionamento. Falando um pouquinho de mim bem rápido, eu sou o Pedro, trabalho aqui na EBAC na parte de produto e na parte de marketing, mas antes trabalhei com desenvolvimento e com análise de sistemas mais focado em banco de dados. Então trabalhei para a Vivo ali durante 4 anos, focado nessa parte de banco de dados. É a área que eu mais gosto, apesar dela ser bem atrelada ali com desenvolvimento, ainda mais quando a gente for trabalhar com análise e ciência de dados, que a gente usa muitas linguagens de programação para fazer, né, a coleta do dado, a tratativa para gerir o insight. O banco de dados, esse processo que eu vou mostrar hoje, é um processo muito interessante e ele é um processo que, assim como aprender a programar, que foi o papo que a gente teve ontem, que vocês também receberam no e-mail, só dá uma olhadinha aí. A área de dados é uma área que você precisa ter uma base boa, você precisa entender a lógica dela. Ontem a gente falou um pouquinho de pensamento computacional, e o pensamento computacional tem os 4 pilares. Para a gente trabalhar com um computador bem, para garantir que ele tenha performance, para garantir que o nosso sistema rode de uma maneira legal, a gente tem que ter, né, o pensamento computacional muito claro. Então a parte de decomposição, pegar um grande problema e separar em pequenas partes. Dei o exemplo hoje de organizar a Campus Party. Se a gente pensar em organizar a Campus Party é muito complexo, quanta coisa não tem? Vários instantes, várias ativações, todos ao mesmo tempo, uma equipe enorme. Mas aí o que a gente faz? A gente coloca líderes de área, líderes de stand, a gente divide isso por parte. E no computador é a mesma coisa. Esse pilar da decomposição específico, ele é muito forte no banco de dados, beleza? Mas vamos começar esse papo. Eu costumo definir que a gente tem 3 áreas principais. Pode ver que ela tem vários nominhos juntos, que eu falo que é o cara que trabalha com infraestrutura, ou seja, o cara que vai garantir que o nosso sistema, que o nosso banco, que tudo que a gente precisa armazenar, comporte aquilo. É muito chato, é muito complicado quando a gente usa um sistema e ele tem baixa performance. Se ele tiver baixa performance, muito provavelmente ele está com algum problema de infraestrutura. Então essa é uma área muito importante e essa é uma área que ela sempre vai ser acionada quando der algum problema. Por isso, ela é bem valorizada, mas ela acaba sendo um pouquinho estressante, beleza? Não estressante naquele sentido de, putz, vou me desgastar, vou ficar cansado, não. Mas é um estresse mental muito grande porque você tem que entender o sistema como um todo. Por isso que esse profissional acaba ficando muito valorizado. O DBA, a gente brinca que é o supra-sumo ali do cara que trabalha com banco de dados. É o cara realmente que ele é o cara mais profissional em trabalhar, ele sabe como criar as views, como criar as tabelas, como manipular, fazer o cruzamento desses dados, que a gente já vai definir todas essas palavrinhas daqui a pouco, beleza? Mas só para entender que o DBA é um cara muito grande. E banco de dados, ficou meio genérico esse cara, mas banco de dados eu vou englobar todo mundo que trabalha com essa área de dados, beleza? Então o banco de dados é o cara que faz umas consultas, ele extrai alguns dados, seja para criar um dashboard, seja para gerar um relatório, todo o princípio do banco de dados ele fica em armazenar e a gente entender o que são os dados quentes e os dados frios.
O que a gente define um bom profissional é um profissional que ele entende tanto o código, quanto ele entende a regra de negócio, ele entende o sistema que ele está atuando. Não adianta nada para um vendedor de sorvete, quer dizer, importa muito para um vendedor de sorvete saber se vai estar frio ou se vai estar calor. É só um exemplo para ver o que é esse dado importante, o que é um dado valioso. Então eu contemplo aqui no cara que trabalha ali, o banco de dados em si, o cara que trabalha com todas essas áreas. Mas a gente tem duas que são muito comentadas, que é o analista de dados e o cientista. A diferença, os dois ficam numa linha bem tênue ali. Por exemplo, o analista de dados, ele é o cara que faz a análise, especificamente. Mas o analista de dados é o cara que ele pega aquela base, não quer dizer que ele não cria ela e que ele não dá a infraestrutura adequada, mas ele trabalha com as análises. Como cruzar esses dados, como ter o enlace das informações, como fazer realmente esse cruzamento para ter um resultado no final. O que o analista de dados sempre busca é o insight. Diferente do cientista, mas também não tão diferente. O cientista, ele fica mais focado nessa primeira parte. Então, quando a gente pensa em banco de dados, a gente tem o processo do ETL, extrair, transformar e carregar. Extrair os dados. Então, eu vou buscar os dados de todas as pessoas que passaram na Campus Party. Todo mundo tem um QR Code. Quando a gente passa aqui para acessar a arena, eles escaneiam. Tudo isso é a coleta de dados, é a extração. Esse momento ele pode ser trabalhado tanto na coleta, quanto quando a gente for utilizar isso para gerar os insights. Quando a gente for gerar, a gente precisa transformar esse dado. A segunda etapa do processo de ETL. Extraímos, já temos esse dado com a gente, vamos transformar ele em uma coisa útil. Útil, assim, palpável, que a gente consegue adaptar, que a gente consegue cruzar essas informações. Então a etapa da transformação, ela é muito importante. Você vem aqui, já trabalhou com Power BI ou com Excel, a gente sabe que a gente pega uma coluna que está marcada ali como número e na verdade não é número, é uma letra. A gente tem todos esses probleminhas que a gente tem que arrumar. Então vamos entender que essa etapa de transformação é basicamente isso, beleza? Quando a gente trabalha ali, por exemplo, com dados, e hoje a gente consegue analisar dados até de uma imagem. Então tem Tesla aqui atrás da gente, a gente sabe que ele analisa a imagem e ele gera um insight a partir disso. Como que ele transforma o dado de uma imagem para uma informação? O processo o transformar, é quando a gente pega realmente essa base que é crua, o computador não entende, e a gente coloca as técnicas dele para ele gerar disso uma informação, que aí é quando vem o load. O load é quando ele vai subir isso para tomar uma decisão. Igual o carro, opa, me fecharam. Ele recebeu uma imagem, ele não viu que fecharam. Recebeu a imagem, ele extraiu, transformou e carregou. Falou, opa, problema, desvia. Entendeu? Esse é o processo do ETL, beleza? Então o analista ele fica mais focado na geração de insight e o cientista ele fica mais focado na extração ali, em trabalhar com a parte mais vou dizer mais back-end, entre aspas, né? A parte de extração e sim, a parte de criação das tabelas. Pedro, um cientista ele não pode analisar? Ele pode. O analista ele não pode criar as tabelas, ele não pode fazer todo o gerenciamento? Ele pode. Então assim, ele tem o seu foco, mas ele sabe fazer de tudo um pouco. É igual quando o pessoal brinca e fala, pô, eu tô fazendo engenharia da computação, por que eu tô aprendendo matemática? Eu não vou usar tanto, eu vou ficar ali mais na parte de sistema. Cara, pode ser que você use, então você tem que aprender. É a mesma coisa aqui, beleza? O analista e o cientista, ele tem esses dois pontos. Aqui falando de salário, depois a gente vê isso daqui mais com calma, mas falando de banco de dados, pessoal, o banco de dados em si, ele nada mais é do que uma tabela do Excel. Ele é uma tabela do Excel muito bem estruturada, muito bem armazenada, bem dividido com algumas regrinhas. Por exemplo, tudo que for cliente, eu salvo em uma tabela. Tudo que for funcionário, eu salvo em outra. É bem dividido para a gente ter performance, para a gente conseguir cruzar essas tabelas e terem as informações. Porque se a gente armazenar tudo no mesmo lugar, dá problema. Se eu colocar todas as pessoas dentro de um stand, dá problema. Então a gente separa e coloca elas em áreas. Conforme for tendo a interação, se eu fosse fazer uma dinâmica, aí sim eu ia dividir vocês em grupo, cada um numa parte. É a mesma coisa na tabela. A gente pega grandes informações e vai separando para a gente conseguir trabalhar com elas. Beleza? E como que funciona esse processo de tabela? Quando a gente cria uma tabela no banco de dados, primeiro a gente precisa ter a base. E como que você cria esse banco? Gente, eu não vou focar na parte da criação do banco, porque tem ferramentas online que a gente pode usar. E ainda mais que a gente está na primeira aula dessa série de vídeos, na primeira aula é a gente entender os conceitos, a gente ter um visual na cabeça antes de começar a desenvolver. Porque eu particularmente, e a metodologia DBAC é justamente essa, não adianta eu aprender a fazer sem eu saber o resultado. Então primeiro a gente vê o resultado. Vamos criar isso, vamos usar uma ferramenta online que eu gosto de usar, que é o SQL Fiddle, quem quiser anotar, ou se não vai receber depois no e-mail.
eu gosto de usar o SQL Fiddle, sqlfiddle.com, e você já tem um acesso ao banco de dados, ele já cria uma base para você começar a brincar com a sua tabela. Na parte da esquerda, a gente trabalha com tudo que for comandos intrusivos, tudo que a gente vai inserir no banco de dados, atualizar, deletar. São as mesmas coisas que a gente faz no Excel. Eu vou sempre fazer essa analogia para ficar bem claro, beleza? Então, tudo que for ali, criação, inserção. Na direita, tudo que for consulta. Beleza, eu já tenho todos os meus dados lá, agora eu vou selecionar eles para gerar o meu insight, para eu fazer o que eu precisar. Aí é na direita. E aqui embaixo é o resultado. Então, vamos criar esse exemplo. Aqui a gente tem o comando create table. Eu acho muito mais simples a gente programar o banco de dados do que uma linguagem de programação em si, porque o banco de dados, a linguagem dele, o código, o algoritmo que a gente passa, ele é muito similar ao inglês. Por exemplo, o que eu estou querendo fazer agora? Eu estou querendo criar uma tabela de clientes e aí eu vou passar as informações que eu preciso, CPF, nome, telefone, todos esses pontos. Mas tá vendo o que eu estou dando a instrução? Igual eu estou falando, cria a tabela clientes com CPF, com nome, com todos esses pontos, mas tem alguns detalhezinhos que eu vou passar. Então vamos fazer aqui junto. Ó, comecei aqui no início então, passei para ele, create table, pode ver que ele ficou roxinho. Nesse caso aqui, cada IDE, né, cada sistema que a gente usa para colocar as informações para gerar essa tabela, ou para gerar até com outras linguagens de programação, ele fica com uma corzinha diferente, normalmente o que é comando, beleza? Então não precisa se apegar tanto nisso. Gente, eu já deixei a minha colinha pronta aqui, porque assim eu consigo ir explicando para vocês. Pronto. Então olha lá, create table usuários. Quando eu crio a tabela usuários, eu estou passando alguns parâmetros para ele. Eu estou passando para ele o CPF, o nome, sobrenome, cargo e curso ID. Por que o CPF está em primeiro? O CPF está em primeiro porque como que a gente identifica uma pessoa? Todo mundo para cadastrar na Campus Party teve que deixar o CPF. Todo mundo quando vai acessar algum sistema precisa ter um identificador único. É aquela chave que a gente vai buscar essa pessoa no sistema. Todo mundo que está aqui tem um CPF diferente. Então por isso que a gente normalmente cadastra uma tabela de usuários ou com o CPF ou com o ID dele. Dentro de uma empresa, por exemplo no Nebac, cada um dos nossos alunos tem um ID próprio, que é para a gente achar esse cara, a gente conseguir mapear como foi o processo dele no curso, qual curso ele tem, enfim. É esse sistema que a gente vai simular aqui. A gente vai simular um sistema de cadastro de usuários Nebac, tá? Então, cadastrei aqui o CPF do tipo inteiro. Por que tipo inteiro? Isso daqui é uma variável. Para quem nunca trabalhou com programação ou nunca usou essa parte, as variáveis são pequenos espaços de memória, são as caixinhas que a gente armazena a nossa informação. Então tudo que eu falar que é CPF é só número. Então por isso que eu falo que ele é do tipo inteiro, beleza? Descrição maior sobre esse início da programação, sobre essa parte de variáveis, de como funciona toda essa lógica, você pode encontrar no nosso curso gratuito de introdução à programação, beleza? Só procurar no site Nebac que tem mais detalhado cada uma delas. Aqui eu vou só explicar quais que a gente vai usar. Então é do tipo inteiro, porque eu só vou passar número inteiro, ninguém tem um CPF 4,5 alguma coisa. Não, a gente só tem CPF do tipo inteiro, não tem nenhum número quebrado. Então, por isso que a gente vai passar. Nome. Todo mundo tem um nome de texto. Ninguém chama um. E se for um, vai ser escrito. Não vai ser um número. Então a gente coloca uma variável do tipo varchar. Por que tem aquele 50 ali do lado, Pedro? A variável, ela armazena só uma informação. Quando a gente coloca várias informações juntos, então, por exemplo, Pedro, são 5 letras, são 5 variáveis. Quando eu coloco isso no banco de dados, diferente de uma linguagem de programação, o banco de dados, quando eu coloco esses 50 aqui, que é o tamanho que pode ser, por exemplo, Pedro, são 5. Eu poderia colocar direto só 5, mas eu não sei o nome de quem eu vou cadastrar. Eu duvido muito que alguém tenha um nome com mais de 50 caracteres. Mas a gente coloca, né, um valor maior para evitar esse problema. Pode ter esse problema? Pode. Tem um jeito de deixar isso variável? Tem, mas não funciona muito bem. Então chuta um número alto, chuta 50, chuta 100, depende do que você está falando, e coloca esse limite. O Twitter tem isso, ou tinha, sei lá. Quando você digitava alguma coisa, ele dava, você atingiu o limite máximo de caracteres, porque era o máximo que ele podia armazenar. Por que ele podia armazenar só esse máximo? Porque foi definido isso, para ele conseguir, para não ocupar tanto a parte de infraestrutura, para não ocupar tanto espaço no sistema, enfim, a gente coloca essas travas. E como que funciona uma variável desse tipo, que é a variável string, que são um conjunto de informações?
Vamos pensar que a gente está numa sala de aula. Então tem a lousa aqui na frente e tem várias carteiras. Cada carteira é uma variável, ou seja, é uma pessoa que está lá. Variável é a carteira. A fileira é um conjunto de variáveis. São várias pessoas sentadas ali. Isso é uma string, beleza? Mas se precisar retomar esse conceito, tem lá no curso de Introdução à Programação que é gratuito, beleza? A varchar segue na mesma linha, estou falando de sobrenome. Cargo, mesma coisa, todo mundo tem um cargo do tipo texto. E curso ID, por que curso ID? Porque, lembra que eu falei quando a gente trabalha com banco de dados, a gente divide ele em várias tabelas? Eu não vou colocar o curso que esse cara tem aqui, eu não vou armazenar essas informações aqui. Eu armazeno numa tabela à parte, numa tabela que eu tenho falando somente dos cursos, beleza? Deu para entender esse conceito? Se tiver alguma dúvida pode perguntar aqui. Tranquilo? Beleza. Então, vou voltar aqui porque a gente já entendeu o comando create. Vou rodar esse esquema. O esquema é justamente esse local que ele está armazenado, beleza? E aqui eu vou fazer a consulta. Já vou pular uma etapa, eu não lembro se o meu próximo passo é o select. Ah, é o select. Select é quando a gente vai buscar essa informação no sistema. Então, selecione tudo da tabela clientes. Eu vou buscar todas essas informações. Lembra que eu falei que é um comando em inglês mesmo? A gente está dando esse passo a passo para ele. O que está falando do tudo? É o asterisco. O asterístico, eu nunca sei essa palavra. O asterisco é o que passa essa informação mesmo, de tudo. Então, selecione tudo da tabela clientes. Viu como é muito intuitivo? Uma dica que eu dou para quem for praticar isso daqui quando acabar. Gente, quer testar se um comando existe? Joga no tradutor ou vai do jeito que você sabe mesmo, vai testando, muito provavelmente isso funciona. Por exemplo, eu quero ordenar todas as informações que eu tenho numa ordem ali de ID, numa ordem crescente. Então como que eu colocaria isso? Em inglês, order by desk, entendeu? O banco de dados ele dá essa possibilidade para a gente, então testem. Vamos fazer esse select aqui para a gente ver como que funciona efetivamente a tabela de um banco. Eu coloquei clientes ali, eu já me adiantei. Mas é usuários. Ele rodou e não me trouxe nada. Ele deu verdinho ali, beleza, ele rodou, mas não me trouxe nada porque eu não coloquei esses dados. Quando a gente vai colocar, é tudo via comando. Então a gente precisa usar um próximo conceito que eu vou passar do comando CRUD. Quando a gente trabalha com CRUD, create, então criamos a tabela. Read, lemos a tabela. Update, atualizamos. E delete, CRUD, deletamos essa informação. Então o comando CRUD é muito importante para você seguir para o próximo vídeo ou para o próximo webinar que a gente for passar aqui. Reforça esse comando porque ele vai te acompanhar a sua carreira inteira, beleza? E como que é o insert? De novo, o insert é o cara responsável por inserir essa informação no sistema. Então a gente vai inserir, pode ver que já deu uma complicada. Mas se a gente for analisar, eu estou dando aquele mesmo comando, aquela mesma instrução. Insira dentro, né, ou insira na tabela clientes, insira na clientes, o quê? CPF, nome, sobrenome e cargo. O que é isso? São os dados que a gente passou aqui. CPF, nome, sobrenome, cargo e curso ID. Eu coloquei um a mais aqui pra gente cruzar a tabela. Mas enfim, a gente passa todas essas informações. Então, ó, insira na tabela clientes, CPF, nome, sobrenome, ID. Com os valores, valores, aí você passa as informações que você quer passar. Eu não sei que informação é essa não, acho que eu coloquei errado aqui no slide. Mas, deixa eu já ajustar aqui que a gente já copia. Então, por exemplo, CPF, 123, nome, Pedro, sobrenome, Procalde, cargo, professor. Então a gente passa todas essas instruções separadas por vírgula e entre aspas tudo que for texto, beleza? Estou com a minha colinha aqui de novo para a gente fazer isso mais rápido, mas vou inserir esse cara aqui. Pedro, eu deleto o create? Nesse caso não, beleza? Quando a gente estiver trabalhando com o banco instalado, que também tem aqui na parte de webinários o como instalar, a gente pode deletar porque isso já vai estar no sistema. Aqui, como a gente está usando uma solução online, a gente não deleta. Então, vamos inserir esses dados aqui e vamos rodar o select para ver o que acontece. Lembra, tudo que for de inserção no sistema à esquerda e tudo que for de consulta à direita. Olha lá, ele já carregou, bem como de uma tabela do Excel, beleza? Ele já traz essa informação para a gente.
Eu vou roubar aqui e vou já pegar todas essas colinhas que eu coloquei dos dados para não ter que ficar um a um na mão. Eu não recomendo fazer isso quando você está começando. Digita um a um, que é para você entender a sintaxe. Não que você precise decorar. Em programação a gente não precisa decorar nenhuma sintaxe. A gente pode olhar Stack Overflow, perguntar para o amigo, nas colinhas, em tudo quanto é lugar. Mas quando está começando, eu sempre recomendo fazer na mão mesmo, que é para você entender como que ela funciona. Então eu vou copiar aqui até a parte de usuários. Inserir todas essas informações. Agora eu vou buscar esses dados na tabela. Ele já inseriu toda essa base aqui. Então a gente já tem todos esses dados como uma tabela, beleza? O processo de inserção ele é bem tranquilo mesmo nessa etapa. Depois ele dá uma complicada, não vou mentir, porque a gente quer fazer umas coisinhas maiores, quer trabalhar com grandes bases de informações, mas esse é o início. Pedro, eu podia fazer tudo junto? Você escreveu insert várias vezes. Eu podia, mas não recomendo no começo, insere um por um, porque ele fica mais fácil. Mas, caso você queira, o que você precisa fazer é o seguinte, você colocou ali valores, então ele vai passar os valores. Tudo que tiver entre parênteses é de um cara em específico. Quando você quiser falar de outro cara, você põe vírgula e coloca ele de novo, beleza? É assim que faz várias vezes. Mas, de novo, faz um por um, que é para você entender certinho o processo do insert, beleza? Vou mudar aqui de novo e vamos aqui para o próximo comando. Update. Então, suponhamos que a gente tem um aluno, esse aluno está na EBAC, ele faz o curso TI do Zero ao Pro. E aí ele quer mudar para o curso de Back-end Java. Ele fala, não quero mais esse curso, vou mudar. Eu preciso atualizar isso no sistema. Como que a gente atualiza isso no banco de dados? A atualização no banco de dados, ela segue o mesmo princípio ali do insert. Só que a gente passa a informação. Atualize o clientes, set. O nome da... set coloque, né, altere, seta essa coluna. Aí você fala o nome da coluna, o valor que você quer colocar. O nome de outra coluna, o valor e a condição. Super complicado? Não. Vamos fazer essa atualização aqui, ó. Então suponhamos, deixa eu puxar aqui pra gente escolher alguém para fazer. Eu mesmo, ó. Eu sou do curso 1, eu vou atualizar o Pedro pro curso 2. Então como que a gente faz? Update, nome da tabela, 7. Olha lá. Ó, eu estou passando todas essas informações. Então, atualize a tabela usuários e sete o curso ID, porque esse campo que fala qual curso ele é igual a 2. Só isso? Não, se eu fizer isso ele vai atualizar para todos os dados da tabela, porque eu não passei nenhuma condição. Eu preciso passar uma condição aonde ele vai alterar. Então, aonde ele vai alterar? Where CPF, que é o dado único. Se eu colocar Pedro e tiver 2 Pedro, igual tem aqui, ó, Augusto. Ó. Se eu filtrasse por nome, tem 2 Augusto aqui. Você dá uma... Aí, ó, tem 2 Augustos. Se eu digitasse por nome, ele ia atualizar para os 2. Então, muito cuidado. Coloca sempre pelo identificador primário, beleza? Vou colocar aqui pelo CPF. Então, CPF igual 1, 2, 3. Vamos dar uma olhada aqui. Esse cara está com o curso ID 1. Vou atualizar para o curso ID 2. Selecionei aqui da tabela usuários. Olha lá, Pedro, curso ID 2. Beleza? É assim que a gente faz uma atualização. Gente, treina esse processo, faz ele várias vezes, cria vários cenários para você ir realmente entendendo como faz essa atualização. Só para a gente ver aquilo que eu tinha comentado, o que acontece se eu tirar o where aqui? No banco de dados, ele atualizou tudo para 2. Imagina isso no sistema. Todo mundo debate que eu mudo de curso, ferrou. Então tem que ter muito cuidado. Em sistemas, quando a gente trabalha com o sistema, por exemplo, no EBAC isso não aconteceria, porque a gente coloca trava. Se não tiver esse cuidado, ele nem faz, ele te dá um erro. Mais cuidado quando for trabalhar ou quando estiver brincando ali, fazendo algum projeto, porque pode dar algum problema nesse ponto. Beleza? E o último deles, suponhamos que... eu não pus o delete aqui. Mas tudo bem, eu explico. Suponhamos que eu não quero mais fazer um curso. Na verdade, não é que eu não quero, eu me formei. Então eu vou tirar esse cara da minha base de usuários ativos. Como que eu tiro esse cara? É a mesma coisa do select, olha que simples. Delete from usuários, where, que eu preciso falar, senão ele vai deletar todo mundo.
where CPF igual 1, 2, 3. Poder esse cara, ah Pedro, mas você manteve o update aqui. Ele vai seguir a sequência algorítmica, aquela receitinha de bolo, ele faz os primeiros, atualizou, mas logo no final deletou, não tem problema. Esse é um cara que tem problema se você, no banco de dados, for deixar, você vai perder performance. Então não vai mais usar o update, deleta esse cara. Poder a query lá, cadê o Pedro? Ele já foi deletado. Então esse é o processo CRUD, beleza? A importância dele é o quê? A gente criar a tabela, inserir, atualizar e deletar. Fechou? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, o pessoal que está aqui na campus, a gente pode bater um papo depois. Para o pessoal que está de casa, obrigado. Vocês vão ter já, vocês estão vendo esses vídeos, vocês já têm no e-mail. Para o pessoal que está aqui, vocês vão receber os próximos vídeos, beleza? Esse foi o início de trabalhar com banco de dados. O que eu recomendo é que vocês refaçam esse passo, peguem situações de problemas. O chat GPT é ótimo para isso. Pergunta para ele, fala, me dá cenários que eu preciso criar uma tabela. Ou, eu tenho uma empresa de cursos. Quais tabelas eu preciso ter? Ele vai falar, você vai precisar de uma tabela de usuários, de alunos, de valores, todas essas partes, e vai criando e vai brincando, beleza? Ah, Pedro, mas eu não sei as variáveis. Pode ficar tranquilo, porque a gente vai colocar aqui no webinar. Ou se você quiser fazer um curso completo com certificado, faz o curso de introdução à programação gratuito ou conhece aqui os nossos cursos no ebaconline.com.br. Beleza? Gente, obrigado.